Queria aqui começar com um bom dia, mas de bom dia não tem nada. Na verdade, não tem bom dia, não vamos ter uma boa tarde, nem uma boa noite, talvez nem uma boa semana. Espero que talvez a gente consiga ter um bom final de ano, porque atualmente o mês de ano foi uma merda, o ano passado foi uma merda, o ano retrasado foi uma merda, esse século foi uma merda e parece que não tem fim. Mas enfim, a gente precisa de uma solução urgente. E essa solução urgente não se passa na demissão do Álvaro, de forma alguma. Nunca uma demissão de um treinador vai fazer o time virar o Real Madrid. Não vai, não vai. Só que a questão é, não demitir o Álvaro nesse momento é o mais danoso possível. Quando tem um treinador que a gente vê desde o primeiro jogo que não há uma jogada, muito pelo contrário, a destruição de algo que estava mais ou menos feito, a gente vê desde o começo que não dá. O treinador que no primeiro jogo toma 6-1 do maior rival, quando você é o Vasco, você não pode continuar. Não pode. Um trabalho que já começou errado tende a ser sempre errado. Não tem como alguém que toma um 6-1 e acha isso normal. Desde o começo que ele fez esse jogo vai ficar para a história do Vasco, tá ligado? Uma demissão de um treinador não fica para a história, mas o que ele fez ali vai ficar para sempre. Daqui a 100 anos vão lembrar disso e ninguém vai lembrar do Álvaro. Neste momento não tem como a gente pensar em Álvaro Pacheco mais. Não tem como. Não tem como. É impossível. Neste momento, o Vasco só tem uma opção, que é demitir o Álvaro. É um trabalho que nunca teve uma jogada em 4 jogos. O Vasco nunca sofreu tanta finalização em tão poucos jogos. O Vasco nunca sofreu tantos gols, nunca sofreu uma goleada. O Álvaro fez o pior trabalho que eu já vi no Vasco. Nunca vi nada do tipo. A gente não consegue finalizar o gol, a gente não consegue criar uma jogada, a gente não consegue fazer nada. Não tem um pingo de trabalho que você possa ver que não seja destrutivo, que não seja lesivo. O Vasco não tem. Tudo que seja lesivo ele fez. Mas agora uma coisa boa, não tem que você achar. Ai, mas tem que dar tempo. O Vasco não tem tempo, o Vasco não teve tempo. E neste momento, o único tempo que o Vasco tem é o tempo de demitir ele e contratar o treinador. Que com todo respeito, na minha visão, a gente já tem. O Ramon Dias nunca deveria ser demitido. O Ramon Dias pegou um elenco merda, puto por ter um elenco merda. Tudo bem que a gente pode questionar o fato das contratações dele e pedidos dele. Beleza, nisso eu concordo que é péssimo. É péssimo a montagem de elenco dele. Apesar de que ele pediu o André e o Vasco trouxe o Cleiton. Ele pediu o Cueja, o Vasco trouxe o Hugo Moura. Então, assim, também temos pontos a se ver. Ele sempre quis o Coutinho, sempre quis o Lianco. Mas a gente tem que pensar sobre o que trouxeram do que foi pedido a ele. Mas enfim, Ramon, pra mim, não deveria ter saído. O Vasco sempre competiu com o Ramon. Sempre jogou melhor contra os times melhores que a gente. O Vasco sempre competiu com o Ramon. A questão é que o nosso elenco era péssimo. Então ele competia de igual para igual contra qualquer time. Isso aconteceria até contra o Água Santa, contra o Nova Iguaçu. A questão é que o Vasco nunca era dominado totalmente, mas também nunca dominava, porque nunca tínhamos time para isso. Então, às vezes, quando a gente jogava contra times piores, a gente via que o time não era bom, mas que compensava com raça contra times melhores. Mas isso não era culpa do Ramon. Isso é culpa do elenco, que era uma merda. Que era uma merda. Sempre foi uma merda. A questão sempre foi essa. Neste momento, não tem continuidade para o Pacheco, não tem como ter continuidade num time que não troca a bola, que o treinador fala que o trabalho do Galdames é magistral, que é majestoso, que vê melhores um time que tomou 6-1, depois toma 2-0 com um gol anulado, era para ser 3, de um time que estava no melhor momento do jogo, quando a gente tomou um gol, sendo que a gente tomou um gol no início do segundo tempo, não tinha momento nenhum, o Vasco não deu uma finalização, um gol, qual foi o melhor momento? A melhor chance do Vasco foi do jogador do Juventude. É um treinador que o pensamento dele já é fadado ao fracasso. Então como ele vai melhorar? Não tem como. Sem falar que a gente não vê melhoras. E não é que a gente não vê melhoras básicas. O Vasco não é um bando. O Vasco é pior do que um bando. Eu nunca vi o Vasco ser tão bando assim. Neste momento, o Vasco não tem outra opção. É fora Álvaro Pacheco agora, para ontem. E já traz o Ramon Dias para treinar hoje. Não tem ninguém que conheça o elenco assim, seja bom da qualidade dele. Não tem. Ele já conhece o elenco, já conhece o campeonato, já conhece o Vasco. É bom treinador, nós sabemos disso. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Não há. É isso. Neste momento, nós temos uma opção: demitir o Álvaro e trazer o Ramon. Neste momento, na minha opinião, não tem mais o que fazer. É isso e acabou.